Deixa eu ver, me vender. Perfeito. E sempre tem uma pergunta que chega aqui, gente, quando nós entramos nessa parte de falar do futuro ou de profissões que tendem a pagar muito bem. A gente não falou dados médios de pagamento, inclusive. Quanto que ganha, para o pessoal saber aí, um cara que trabalha com tecnologia mesmo, hard, low? Porque nas profissões em si, usando os aceleradores tecnológicos, não dá para saber, mas na parte de tecnologia. Legal. Segundo dados da Robert Half, que é uma empresa de recrutamento, empresa gigante, e eles têm uma pesquisa salarial muito famosa no mercado de tecnologia. E assim, não existe hoje um salário inicial base para desenvolvedores menor do que R$ 4.000. Antes existia. Na época que eu comecei, eram salários mais baixos. Baixa, né? Mas hoje, estou falando para hard tech, né, para desenvolvedores. E aí tem um ponto muito legal. O que está Isso acontecendo? pro cara totalmente júnior. Totalmente júnior. Só que tem algo novo acontecendo e isso é importante contar aqui. Estamos com o apagão tecnológico. Aí pensando nas vagas de desenvolvedores, o que está acontecendo? Algumas empresas estão contratando outras empresas para treinar profissionais que não são de tecnologia em desenvolvimento e entregar depois de 6, 9, 12 meses prontos para trabalhar nos seus times, né? É o caso do Itaú, Magazine Luiza, iFood, etc. Aí essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, qual que é a mecânica? Beleza, eu vou fazer um recrutamento nível Brasil e você quer 25 vagas para sua empresa? Beleza, então eu vou abrir aqui o funil para, 400 mil pessoas, vou entrevistar, vou ver quem tem pensamento lógico, vou passar por uma prova, são várias etapas e no final vou treinar por esse tempo essas pessoas e a gente entrega esses profissionais. Legal. Isso começou a rolar alguns anos atrás, poucos anos, 2, 3 anos que começaram esses movimentos. Porque é muito custoso para a empresa treinar uma pessoa por um ano para empregar ela depois, só depois desse tempo, né? O que mudou do começo para cá? Esses mesmos processos estão acontecendo e as empresas começaram a pagar para as pessoas estudarem, né? No caso. Então, Quer dizer, o cara é pago para se formar. Isso. É isso Não é aí. fácil, tá? Ele tem que passar por um funil, ele tem que passar por provas de lógica. Então, geralmente, quem se dá melhor nesse tipo de processo são pessoas que têm o ensino superior completo, mas não são da área de tecnologia. Sei lá, a pessoa formou em química, física, matemática, administração, economia. Engenheiros, os engenheiros, engenheiros são ótimos em fazer outras isso. profissões. Programação é matemática, no final das matemática. contas, né? Mas isso é uma baita de uma oportunidade para quem está nos ouvindo, assim, que quer migrar para a área de tecnologia, não quer estudar sozinho, quer ter uma chance maior de conseguir se alocar. Tem esses programas acontecendo, E tá? isso, obviamente, acontece por causa dessa questão de não ter gente, né? Então, Exato. o que o cara Exato. faz? O cara topa o risco de formar aquele profissional para garantir ele de alguma forma. Você É já tá lógico, fazendo Paga isso? o salário dele. É lógico que a empresa também ela vai dar um jeito de segurar o cara por um período mínimo, né? Deve Porque a ter um contrato. rotatividade do profissional de tecnologia também é muito alta hoje. Uhum. Qual é a Exato. média de tempo que eles passam em uma empresa? Com Cara, tanto assédio. Eu não tenho uma métrica disso, mas a minha sensação com as pessoas que eu converso, né, eu converso muito CTOs, diretores de tecnologia, gerentes e minha própria experiência prática, né? Assim, se você conseguir manter um desenvolvedor por um ano na sua empresa hoje, Você arrasou. já é, Um cara, ano. pô, já Um é, júnior, já é pleno, legal, né? Então, assim, assim, tem que ter muito propósito por trás da sua vaga. né? Tem Acabando que o ser uma programa, eu vou empresa- abraçar todo o time 1 ou tech. 2 anos. Então, 1 ou 2 anos. Não pode perder Viu? esse E cara, você não. tá metendo pau neles? Não foi no time tech, não. Foi no da internet. Na internet, é o Kaique, pô, que não pagou o boleto aí. Pior que não foi a internet, cara. Foi o YouTube mesmo, pelo que a gente já viu aqui. Não foi problema de link. Mas, enfim. Acho que uma das coisas que... Fui para Portugal há pouco tempo atrás num evento da internet chamado Web Summit. Eu fui com o Joel. E lá eu conversei com uma pessoa que é uma empresa... Não vou falar o nome dela, mas é uma empresa brasileira que está montando uma filial em Portugal, tá? Mas o objetivo dela não é abrir negócios em Portugal. O objetivo dela é aumentar em um ano o tempo dos desenvolvedores dela contratados, né? Então, a gente chama aqui de LTV, né? Lifetime Value do funcionário. O que é Lifetime Value? É o tempo que essa pessoa fica dentro da sua empresa com você. Então, vamos supor que ele tenha uma média de um ano. Então daqui um ano, quando ele estiver querendo ir embora, eu falo, cara, você não quer trabalhar em Portugal? Vai lá. E lá em Portugal Segura ele o fica cara. mais um ano. Entendi. Essa é a estratégia da empresa. Que loucura. E aí ele me contou que outras empresas estão pensando na mesma estratégia. Como nossa moeda está fraca, tem muito gringo querendo contratar desenvolvedores do Brasil, né, brasileiros. Então essa mecânica tem rolado.
né? Para você ver o tamanho do desafio. Uhum. Aqui a gente está falando de retenção, nem contratação. A gente está falando de retenção de funcionários, né? Aí dentro do universo de hard tech. É um pouco disso. É um desafio enorme, porque assim, tem essa questão de que agora nós estamos concorrendo com outras moedas, porque você pode trabalhar home office. Várias Sim. pessoas que estão saindo das empresas aqui do Brasil estão trabalhando na sua casa mesmo para fora. Já era tão forte essa cultura na parte de desenvolvimento ou vocês também viram que a pandemia até nisso mudou a dinâmica do setor de tecnologia? Mudou muito. Já existia, então eu tinha vários amigos aqui no Brasil que trabalhavam fora, mas não era um padrão das organizações. Hoje é, porque muitas organizações mesmo da Europa, têm organizações aqui contratando pessoas do Brasil ou dos Estados Unidos, de outros lugares, eles têm os seus escritórios físicos lá, e as pessoas que trabalhavam fora, como brasileiros aqui, sempre foi a pessoa que está de home office meio afastado, assim, né? Você passava algumas atividades, mas ela não fazia parte do negócio, vamos dizer assim. Agora que as empresas foram trabalhar home office permanentemente, até os seus gestores, né? Você tem vagas aí hoje, se for procurar no LinkedIn, né? Volta e meia a gente olha ali, são vagas, e aí existe agora uma grande disparidade salarial. Então, se você pegar o Robert Half, você começando ali em 4, 5 mil, mas se você pensar fora do Brasil, você está começando em 3 mil euros. Então, sim. 21 mil reais, vamos arredondar aí, um pouquinho menos que isso. 5, Triste. 7, A nossa moeda é uma nessa tristeza. faixa aí. Agora, para a pessoa poder estar nisso, ela precisa ter um nível melhor de tecnologia e a língua. Então, vai ter que, dependendo ali do país que ele for trabalhar. Mas criou uma competição muito grande. Então, essa coisa de abrir empresa, por exemplo, num outro país, é porque você pode prestar serviço, mas estender esse seu funcionário, né? Criar novas oportunidades. Porque antes você contratava um desenvolvedor júnior para ele ser júnior, por exemplo, 15 anos. Porque a única coisa que você precisava era algo assim. Só que se você mantiver ele muito tempo, ele vai para outro desafio. Então, as empresas agora estão pensando, poxa, como é que eu crio agora uma carreira de tecnologia que tenha continuidade, talvez até internacional. A empresa vai abrir, por exemplo, em Portugal, ela vai oferecer serviços lá mais caro do que aqui, em euro, mas aí o cara começou aqui júnior, pleno, sênior, na hora que ele ia embora para outro lugar, não. Então, você vai para lá, por exemplo. E como que vocês veem, por exemplo, esse desafio de segurar o pessoal da parte tech? Porque, dando um exemplo nosso, o Januto já entrou aqui com uma participação no grupo, porque é um profissional com muito tempo de mercado, né? E era estratégico para a gente. E nessa primeira parte do programa de partnership que a gente criou, além do pessoal que estava com o Thiago há um tempão, pô, Kaique, Lucão, o Hugo, teve o João e o Andy que entraram como sócios, pensando já na questão da retenção. Então, para o cara que é tech, também é mais fácil virar sócio da empresa, no final das contas, de startups. Eu não penso, eu evito usar a palavra segurar, porque no fim, até um dos motivos principais de eu vir trabalhar aqui no grupo era por propósito, cara. Eu adoro você, já adorava antes, adoro o Thiago. Então, para mim, eu acho que não tem uma luta de moedas aqui. Ela existe, é meio canibalismo o cenário de, putz, as pessoas mudam de empresa o tempo todo, mas também eu sinto que tem muito brasileiro que foi para fora por causa da grana e tá voltando falando, sinto falta do calor brasileiro, dos brasileiros. Ontem mesmo entrevistei um cara que está 3 anos trabalhando lá fora e ele falou, cara, tá na minha hora de voltar, eu não consigo crescer aqui, eu não consigo me desenvolver. Ele tá lá fora mesmo ou tá aqui fazendo pra fora? Tá aqui fazendo trabalho lá para fora, né? E, então, assim, não é o primeiro que eu vejo nesse cenário, e pelo que eu tenho conversado, isso tem acontecido. Então, eu não uso muito a palavra segurar nem reter, é muito mais sobre, principalmente empresas como a nossa, cara, tem muita oportunidade para desenvolvedor, para qualquer funcionário que trabalha aqui que entregue resultado, que é o caso do Andy e do João. Os caras são faca na caveira, entregam coisas pra caramba. Acho que a oportunidade é essa, a oportunidade clara, né? A gente quer ter esses caras como sócios, né? Então é um upside, mas também você colocar salários competitivos no mercado, à frente do mercado, pelo menos no mercado brasileiro, é importante. Então, se o seu salário não está adequado, já é um mau indício, né? Então, coloque salários no lugar, crie propósito, trabalhe desenvolvimento dessas pessoas e, cara, dê a oportunidade delas, dos melhores, os caras que entregam ser sócios. Pô, fecha a conta, entendeu? Quem tá afim da grana e quem tá afim desse tipo de experiência, você não vai segurar aqui, você não vai segurar em nenhum lugar. Então, deixa aí. Outros estão circulando, outros vão entrar, né? A cadeia se sustenta, né? Eu não tive ainda uma experiência em nenhuma empresa onde a falta de profissionais de tecnologia do nível Nubank, assim, que,
A ponto de eu chegar e falar assim, a gente vai parar o negócio porque a gente não consegue contratar profissionais. Não, a gente Eles aqui... chegaram nesse nível? Eles Mas é que você posterga frentes, né, É. cara? A gente mesmo tem projetos que faltando gente posterga ali, né? Aham. Então, assim, Aumenta os prazos de entrega. Exatamente. Sim. Acho que o que vem acontecendo no Nubank e em outras empresas é assim, os objetivos do ano de 2021 de entregas de produtos e novas funcionalidades, eles viram que eles não conseguiram cumprir o cronograma do projeto por falta de profissionais. Logo, falaram, não consigo trazer inovação para dentro porque eu não consigo crescer meu time de tecnologia. Uhum. A gente ainda não chegou nesse momento, mas assim, é uma preocupação. Eu acho Pegando que algumas... vai chegar em algum momento. Eu ia fazer uma pergunta bem direta. Eu Pode queria fazer. saber, Depois eu vou pegar algumas do chat aqui, pessoal querendo saber umas dúvidas específicas. se a gente fosse falar bem diretivo, quais são as profissões do futuro, então, nos nomes? Que a pessoa fala, eu tenho que estudar para ser isso aqui. Eu acho que onde tem as maiores oportunidades são em desenvolvimento de software e dados, né? Ciência de dados. É onde a maioria das vagas estão e onde são as carreiras que mais são aceleradas e onde as pessoas vão ganhar mais dinheiro, né? E essas são essas formações que eu disse que estão acontecendo no Brasil. Tem muitas oportunidades. Depois a gente pode passar no final algumas recomendações de algumas empresas que estão fazendo esses processos de recrutamento que eu realmente indico às pessoas que Pode estão nos falar ouvindo agora. de fazer. Let's Code é uma das empresas que estão fazendo esse tipo de processo. B-Tribe, quais mais? Gamma Academy. Academy. A gente investiu em uma startup, nem foi ao ar ainda, vai no Prêmio Startups, eu não lembro o nome dela, cara. Furo de reportagem. Sim. Mas é uma startup muito interessante. Ela não está aberta para todo mundo fazer a seleção, mas ela tem esse processo de ser financiada por clientes grandes, tipo um Nubank, por exemplo, da vida, que pagam a formação e eles dão essa formação para o cara sair como um programador, mais voltado para ex-detentos, né? Você me falou Sexo disso. masculino, feminino, e também para pessoas de comunidades carentes. Legal. Você lembra o nome dessa startup? Não. Citou várias, a nossa a gente não lembra o Não, nome. tá aqui. Mas vai sair no Prêmio Startup, já vocês vou vão ver. lembrar. É bem interessante. Só que eles não abriram ainda para todo mundo. Eles estão Sim. focados nesse nicho específico de pessoas. A Let's Code é uma das empresas que estão mais despontando nesse sentido. Já fez programa com o Itaú, já fez programa com a Empírico, já fez programa com o Santander, iFood, a Magalu, a Gamma Academy fez com a Localiza, por exemplo. E é isso, são esses funis para pegar profissionais que querem ir para o mundo da tecnologia, desenvolvê-los. E aí tem dois formatos, Malu. Um formato é você paga com o seu primeiro salário, por exemplo, que é um formato que a gente chama de Income Share Agreement, é o conceito em inglês. Você é treinado por profissionais de graça, pelo 3, 4, 5 meses, às vezes mais. E aí conseguiu uma Quando você for locação, empregada, devolve. Né? legal. É mais difícil de gerir esse tipo de recrutamento, mas ele funciona. E o outro é o que eu falei. As empresas estão despendendo verba de educação. São projetos que custam milhões, às vezes 2, 3 milhões, que elas pagam para empresas como a Let's Code, por exemplo. E a Let's Code cuida de tudo. Ela faz todo o processo de captação de pessoas, treinamento, provas. E aí lá, depois de alguns meses, ela aloca os 25 melhores para trabalhar com você. E aí você paga o salário dessas pessoas durante o processo, você como empreendedor, e também ela já entra com um salário desse de 4 para cima. Pô, bem legal.